Muito bem, vamos dando continuação aqui à nossa aula. Agora nós vamos ver sobre a expansão da igreja. Nós sabemos que no início, quando iniciou esse período, a proclamação do evangelho estava limitada somente à cidade de Jerusalém e às aldeias mais próximas. E os membros da igreja eram todos israelitas por nascimento ou por adoção. Então nós sabemos que o idioma usado nas assembleias na Palestina era o hebraico ou o aramaico. Porém, em outras regiões bem mais povoadas, o idioma usado era o grego. Essa é uma observação que estamos fazendo aqui. Então, na igreja de Jerusalém surgiu uma queixa contra o critério adotado na distribuição do auxílio aos pobres. Havia uma certa dificuldade, né? Os pastores ali tinham dificuldade de estar dando assistência da palavra ali na oração e também dando assistência aos auxílios aos pobres. Então aí eles chegaram a um consenso comum de que deveriam escolher 7 homens cheios do Espírito Santo. E um dentre eles foi Estevão, né? Que a Bíblia diz que eles eram homens cheios de fé e do Espírito Santo. Eles foram escolhidos, figurando ali em primeiro lugar o nome de Estevão. Nós sabemos que parece que Estevão foi o primeiro membro da igreja a ter a visão do evangelho para o mundo inteiro. E esse ideal levou ao martírio. Então nós sabemos que há uma frase que diz o seguinte: se um ideal é maior que a vida, vale a pena dar a vida pelo ideal. E Estevão teve esta visão do ideal, né? Então, entre aqueles que ouviram a defesa de Estevão e se encolorizaram com suas palavras, naquela época que naquele dia em que Estevão foi sentenciado à morte para ser apedrejado, nós sabemos que lá estava um jovem de Tarso, cidade das costas da Ásia Menor, chamada Saulo. Esse jovem havia sido educado sob a orientação do famoso Gamaliel, conhecido e respeitado intérprete da lei judaica. Então Saulo participou do apedrejamento de Estevão. E logo a seguir fez-se chefe de terrível e obstinada perseguição contra os discípulos de Cristo. Então ele tinha o poder, a autoridade de prender e açoitar homens e mulheres. Então a igreja em Jerusalém dissolveu-se nessa ocasião e seus membros dispersaram por vários lugares. Nós sabemos que, entretanto, onde quer que chegasse, a Samaria, ou a Damasco, ou mesmo a longínqua Antioquia da Síria, eles se constituíam em pregadores do Evangelho e estabeleciam ali naqueles lugares igrejas. Então, desta forma, o ódio feroz de Saulo era um fator favorável à propagação do Evangelho e da igreja. Então, nós vimos que na lista desses 7 homens escolhidos para administrar os bens da igreja, além de Estevão, encontramos também Filipe, um dos 12 apóstolos. Depois da morte de Estevão, Filipe refugiou-se entre os samaritanos, um povo misto que não era judeu nem gentil, e por isso mesmo era desprezado pelos judeus. A Bíblia diz que Filipe estava pregando para uma grande multidão lá em Samaria. E ele tinha os seus ouvidos sensíveis à voz do Espírito Santo. A Bíblia diz que o Espírito falou para ele, falou: olha, vai para uma estrada que está deserta. E ele, saindo ali daquela cidade, ele obedeceu, porque uma alma vale mais que o mundo inteiro. E Filipe tinha esta visão, como servo de Deus aqui na terra, ele tinha essa visão. Ele saiu, a Bíblia diz que ele viu uma carruagem e a Bíblia diz que ele corria e seguia aquela carruagem. E ele observou que aquele homem estava lendo algo. Era o profeta Isaías. E ele chegou e perguntou para aquele homem, para o eunuco da rainha de Candace: você está entendendo o que você está lendo? E o eunuco respondeu: como eu vou entender se não há quem me explique? Então, a partir daquele momento, a Bíblia diz que Filipe entrou naquela carruagem, falou do amor de Jesus, e ele compreendeu de uma tal forma que quando ele avistou uma água, ele falou assim: eu quero ser batizado. E aí a Bíblia diz que Filipe
foi ali e batizou ele. E muitos falam que a igreja surgiu na Etiópia, foi fundada pelo eunuco da rainha de Candace. Então nós não podemos subestimar, mas se Deus nos enviar a falar a sua palavra para uma pessoa, vamos falar, porque uma alma salva vale mais que o mundo inteiro. Nós sabemos que, contudo, os discípulos continuaram a proclamar o evangelho de Cristo nas costeiras de Gaza, de Jope, de Cesareia. Então eram cidades gentílicas, porém que possuíam densa população judaica, porque os judeus se espalharam por várias regiões por causa do quê? Da perseguição. Então nós vamos ver que a igreja também se espalhou. Foi em Jope que Pedro teve a visão do que parecia um grande lençol que descia, no qual havia todos os animais, e foi-lhe dirigida uma voz que dizia: não faças tu imundo ao que Deus purificou. Nessa ocasião chegaram a Jope mensageiros vindos de Cesareia, que fica a cerca de 48 quilômetros ao norte, e pediram a Pedro que fosse instruir a Cornélio, um oficial romano temente a Deus. A Bíblia diz que Cornélio reuniu toda a sua família, os vizinhos, e ali Pedro chegou, falou do amor de Jesus para eles. Eles receberam, foram cheios do Espírito Santo, e ali foi a confirmação de que o Senhor Jesus estava salvando e transformando vidas ali naquele lugar. Então, nessa época, possivelmente um pouco antes de Pedro haver visitado Cesareia, Saulo, o perseguidor, foi surpreendido no caminho de Damasco por uma visão de Jesus ressuscitado. Então, quando Saulo teve aquela visão, a Bíblia diz que ele ficou cego, e o Senhor mandou para ele procurar Ananias, falou com Ananias que ele iria procurar a ele, e nós todos sabemos dessa história. Nós sabemos que na perseguição iniciada com a morte de Estevão, a igreja em Jerusalém dispersou-se por toda parte. Alguns de seus membros fugiram para Damasco, outros para Antioquia da Síria, distante cerca de mais ou menos 480 quilômetros. Então, em Antioquia, os fugitivos frequentavam nas sinagogas judaicas e davam testemunho sobre Jesus. E foi em Antioquia que, em primeira mão, os discípulos foram chamados de quê? De cristãos, porque eles se pareciam, a conduta deles se pareciam com Cristo, né? Felizmente, para o bem de todos, a escolha do representante recaiu sobre Barnabé, homens de ideias liberais, coração grande e generoso. Barnabé, que tem o significado filho da consolação, foi um grande missionário ao lado do apóstolo Paulo, que ajudou ele a começar o seu ministério. Nós sabemos que anteriormente Barnabé havia manifestado sua confiança em Saulo. Desta vez, Barnabé viajou para Tarso, cerca de 160 quilômetros de distância, trouxe consigo para Antioquia Paulo e fê-lo seu companheiro na obra do Evangelho. Então a igreja em Antioquia, com esses reforços, levou-se a tal proeminência que ali pela primeira vez os discípulos foram chamados cristãos. E nós sabemos que foi Barnabé que foi em Jerusalém apresentar Paulo para Pedro. Nós sabemos que ele foi de grande valia no ministério do apóstolo Paulo. Nós sabemos que no início daquelas viagens missionárias, a Bíblia se referia primeiro a Barnabé e a Saulo, mas depois passou a mencionar Paulo e Barnabé. E finalmente Paulo e seus companheiros, apontando Paulo como um líder espiritual. Irmãos, na vida cristã, nós devemos de ter essa convicção de que o Senhor, Ele chama as pessoas e nós não podemos, às vezes, ter ciúme, divergências, e às vezes até um certo partidarismo, às vezes até uma maneira assim de pensar errônea, que não podemos ter isso em nosso coração. João Batista dizia que ele cresça e que eu diminua. Quem quiser ser, Jesus falou, quem quiser ser o maior, seja o quê? O menor. No reino de Deus é assim. Quanto mais pessoas nós servimos, nós nos tornamos o quê? Menores.
né? Então é isso que Jesus veio nos ensinar, a sermos servos, a servir, a estarmos fazendo algo para o Senhor sem ter aquela arrogância, aquela prepotência de querer ser melhor do que o outro. Aqui nós vamos ver que Paulo e Barnabé, eles trabalhavam em comum acordo. E a partir do momento que Paulo se destacou, aí mencionava-se em primeiro lugar o nome de Paulo e depois de Barnabé. Então, em todas as sociedades, as comunidades organizadas, há sempre duas classes de pessoas: as conservadoras olhando para o passado e as progressistas olhando para o futuro. E assim também aconteceu naqueles dias, né? Nós vamos ver que os mestres progressistas, encabeçados por Paulo e Barnabé, declaravam que o evangelho era para os judeus e para os gentios, sobre a mesma base da fé em Cristo, sem levar em conta as leis judaicas. Então, entre esses dois grupos surgiu então uma controvérsia que ameaçou dividir a igreja. Então, finalmente foi realizado o Concílio de Jerusalém. Houve uma convenção, um concílio, ali eles debateram, eles chegaram com um acordo de que também a salvação era para os gentios e que os gentios não precisavam voltar-se para o judaísmo, para a circuncisão, para os costumes e tradições judaicas, mas que o evangelho, que Jesus havia morrido e ele deu-nos liberdade em Cristo. A Bíblia diz que o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Aquela divisão que havia foi dissipada. Então foi isso que o apóstolo Paulo ensinou em suas cartas, quando a gente compreende lá em Atos dos Apóstolos, nas cartas de Pedro, 1ª e 2ª de Pedro, nas cartas de Paulo, ali ele orientando a igreja como que eles deveriam estar perante a face do Senhor, né? Então que Deus esteja nos abençoando, que tenhamos essa compreensão do evangelho, porque nós vimos que a partir do momento que a igreja foi se expandindo, foi se espalhando, foi havendo crescimento, porque é necessário, quando há o crescimento, há também o quê? O amadurecimento, a maturidade. E a igreja, ela precisa de tomar como criança o leite genuíno, mas depois vem a palavra genuína. Nós precisamos de ir crescendo e entendendo isso, que no reino de Deus nós não somos melhores que ninguém, mas estamos aqui para servirmos uns aos outros, admoestarmos uns aos outros, a termos comunhão uns com os outros, a exortarmos uns aos outros, a consolarmos uns aos outros. Vamos falar assim, é o verdadeiro evangelho. É aquilo que nós vivemos. Jesus viveu, nós fomos salvos e nós fomos alvo do amor de Deus aqui na terra. O Senhor nos amou de uma tal maneira que enviou Jesus, e ele morreu em nosso lugar. E para que essa igreja dê continuidade, nós temos que viver em unidade. Que Deus abençoe. Muito bem, nós vamos dar continuidade aqui vendo sobre a era da escuridão que se deu do martírio de Paulo, mais ou menos no ano 68, até a morte de João, do ano 100 da nossa era cristã. A última geração do primeiro século, a que vai de 68 a 100, chamamos de era sombria, em razão de as trevas da perseguição estarem sobre a igreja, e também porque de todos os períodos da história é a que menos conhecemos. Para iluminar os acontecimentos desse período, já não temos a luz do livro de Atos dos Apóstolos. Infelizmente, nenhum historiador da época preencheu o vácuo existente. Então, nós vamos ver aqui que foi uma das ocasiões que menos se sabe, menos se escreveu, foi nesse tempo aqui. Após o desaparecimento de Paulo, durante um período de cerca de 50 anos, uma cortina pende sobre a igreja. Apesar do esforço que fazemos para olhar através da cortina, nada se observa. Então, finalmente, cerca do ano 120, nos registros feitos pelos pais da igreja, deparamos com uma igreja em vários aspectos.
Então nós vamos ver aqui que o famoso Coliseu de Roma foi construído pelos judeus prisioneiros, os quais foram obrigados a trabalhar como escravos e alguns deles trabalharam até morrer. A nação judaica, depois de 13 séculos de existência, foi assim destruída. Sua restauração deu-se no dia 15 de maio de 1948. Foi um compilado que foi assinado por Oswaldo Aranha, um brasileiro, que foi formada a nação de Israel. Aqui nós vamos ver que durante um período, as dinastias flavianas e as dinastias cesarianas, os Césares e os Flávios, né? Nós vamos ver que eram pessoas muito más. Nós vamos ver que Vespasiano foi o principal general romano que conduziu um grande exército para a Palestina. Durante esse percurso aqui, nós vamos ver que Vespasiano foi o engenheiro que ele memorizou, ele sonhou com o Coliseu romano. E ele foi aquele homem que formou o Coliseu romano. Isso com o trabalho escravo de vários judeus. E ali eles construíram o Coliseu romano, onde havia as guerras dos gladiadores, onde os cristãos eram jogados nas arenas para ali serem mortos, né? Então é muito triste a era dessa parte da igreja. Nos anos 70 houve a destruição de Jerusalém por Tito, né, filho de Vespasiano. Então foi um período da igreja de várias perseguições. Então, cerca do ano de 90, o cruel e indigno imperador Domiciano, que era filho de Vespasiano, iniciou a segunda perseguição imperial aos cristãos. E foi durante esse período do imperador Domiciano que o apóstolo João ele foi exilado na ilha de Patmos, né? Esse era um homem muito mau, essa dinastia dos Flavianos, Vespasiano, Domiciano, Tito, né? Eles eram muito maus. Então foi durante esse período que o apóstolo João foi sentenciado para ser exilado na ilha de Patmos. Ali muitos estudiosos falam que ele foi jogado numa caldeira de óleo fervente, né? Então toda aquela história. Então durante esses dias milhares de cristãos foram mortos, especialmente em Roma e em toda a Itália. Entretanto, essa perseguição, como a de Nero, foi esporádica, local e não se estendeu a todo o império. Então, nessa época, João, o último dos apóstolos que vivia na cidade de Éfeso, foi preso e exilado na ilha de Patmos, no mar Egeu, como eu disse para vocês. Foi em Patmos que muitos eruditos, entretanto, afirmam que foi escrito mais cedo, isto é, provavelmente no ano de 69, pouco depois da morte de Nero. Então, é provável que João tenha morrido em Éfeso por volta dos anos 100. Assim a história nos diz. É interessante notar o estado do cristianismo no fim do primeiro século, cerca de 70 anos depois da ascensão de Cristo. Por essa época havia famílias que durante 3 gerações vinham seguindo a Cristo. Nós vimos que dando continuação, os cristãos já estavam radicados em todas as nações, em quase todas as cidades, do Tigre ao Eufrates, do Mar Negro até ao norte da África, e alguns creem que se estendia até Espanha e Inglaterra no Ocidente. Então nós vamos ver que a igreja do Senhor, ela sempre está se expandindo. Aqui nós vamos ver que no final desse parágrafo da página 22, nós vamos ver aqui que a igreja do Senhor, ela crescia enquanto os cristãos em toda parte formavam uma multidão e pertenciam a todas as classes, desde os nobres até os dos escravos, sendo que estes últimos no império excediam em número a população livre. Acontecia, porém, que na igreja o escravo não era tratado como o livre.
Acontecia, porém, que na igreja o escravo ele era tratado igualmente como o quê? Como livre. Um escravo podia chegar a ser o quê? Bispo, enquanto seu amo e senhor não passava de um simples membro. Então, no reino de Deus acontecia e sempre aconteceu assim, né? Sempre aconteceu. Não há acepção de pessoas. Nós vamos ver que no final desta era, o último sobrevivente dos apóstolos foi João, que morou na cidade de Éfeso até o ano 100. Não se lê em nenhum documento que houvesse sucessores para o cargo de apóstolo. Contudo, no ano 120 faz-se menção de apóstolo que parece haverem sido evangelistas que visitavam o quê? As igrejas. Nós vamos observar que no livro dos Atos dos Apóstolos e nas últimas epístolas, os títulos de anciãos, presbíteros e bispos são mencionados como se fossem aplicados alternadamente a mesmo que pessoa. Na Epístola aos Romanos, escrita no ano de 58, aproximadamente, Febe de Cencreia é chamada diaconisa, e uma referência de 1 Timóteo por haver sido feita a mulheres que desempenhavam esse cargo. E um cargo muito importante que o apóstolo Paulo confiou a Febe para estar levando uma das suas cartas para as igrejas da Ásia, né? Então, nós vamos ver que aqui, finalizando, como lemos das últimas epístolas e o livro de Apocalipse, encontramos misturados a luz e sombra nos relatos que se referem às igrejas. As normas de caráter moral eram elevadas, porém o nível da vida espiritual era inferior ao que se manifestara nos primitivos dias apostólicos. Portanto, por toda parte a igreja era forte, ativa, próspera e se esforçava por predominar em todos os extremos do Império Romano. Nós sempre vemos o esforço da igreja, né, dos apóstolos. Aí nós vamos ver as perseguições imperiais que se deu desde a morte de João, dos anos 100, até o edito de Constantino. Nós já falamos um pouquinho ali na nossa introdução, que falou sobre um pouco sobre isso, que a perseguição, os imperadores, e naquela época havia um panteão, quer dizer, vários deuses que as pessoas adoravam, e por último houve também, fizeram estátuas de imperadores, a qual as pessoas eram obrigadas a se ajoelharem e adorarem. Então havia um panteão, muitos deuses que eles adoravam ali, e a Bíblia diz que os apóstolos, os discípulos, continuaram a fazer a obra do Senhor, mesmo através das perseguições. A Bíblia diz que muitas vezes eles fizeram as suas reuniões em catatumbas, eram reuniões secretas dos cristãos, que sempre, para não despertar suspeitas, eles se reuniam antes do nascer do sol ou então à noite, e quase sempre eles se reuniam, sabe aonde? Em cavernas ou nas catatumbas subterrâneas. Então, a esse respeito, circulavam falsos rumores de que entre eles praticavam-se atos imorais e criminosos. Além disso, o governo autocrático do império suspeitava de todos os cultos e sociedades o quê? Secretas, temendo que propósitos desleais ao imperador. Então, a celebração da ceia do Senhor, da qual eram excluídos os estranhos, repetidas vezes era causa de acusações e de perseguições. Aquelas pessoas caluniavam e diziam que eles estavam fazendo coisas erradas, mas é porque a Bíblia, eles tinham aquele ensino, que era somente aqueles que tinham comunhão que deveriam participar da ceia do Senhor. Então, os cristãos eles eram considerados como niveladores da sociedade. Portanto, anarquistas, aquelas pessoas perturbadoras da ordem social, eles sempre caluniavam os cristãos, né? Então, os cristãos eles foram jogados às feras, aos leões, e nós vamos ver que muitos deles foram amarrados e enrolados em panos
e colocados como se fossem fogueiras para iluminar os jardins de Nero. Então, nos dias que nós estamos vivendo, nós devemos de dar muitas graças ao Senhor, pelo país laico, pela liberdade que nós temos. Vamos valorizar mais, vamos ler mais a palavra de Deus, vamos viver a essência do Evangelho, vamos valorizar o sacrifício que Jesus fez na cruz do Calvário por nós, porque os cristãos, eles foram muitas vezes por tribunais julgados, nas cavernas inocentes eles foram lançados, e de seus bens terrestres despojados, mas alegres eles serviam ao Senhor. Nas tristezas, nas lutas e na dor, eles recorriam ao caro Jesus. E a vitória lhes dava o Senhor pelo sangue vertido na cruz. O hino 330 da nossa harpa cristã. Então nós devemos de louvar ao Senhor, de dar graças ao Senhor, porque muitos morreram nessa época, muitos deram a sua vida por amor a Cristo. A Bíblia, aqui a história faz menção de várias pessoas que foram levadas perante tribunais, pessoas que foram, Policarpo foi queimado vivo, ele era bispo, ele foi queimado vivo. Justino Mártir era filósofo antes de se converter, continuou ensinando depois de aceitar o cristianismo. Nós vamos ver que em alguns lugares havia perseguição contra a igreja, porém, onde ela se manifestou mais intensa foi no Egito e no norte da África. Em Alexandria, Leônidas, pai do grande teólogo Orígenes, foi decapitado. Perpétua, nobre mulheres de Cartago e Felícitas, sua fiel escrava, foram despedaçadas pelas feras, no ano de 203 da era cristã. Tão cruel foi o espírito do imperador Septímio Severo, que era considerado por muitos escritores cristãos como o anticristo. Então, nesses governos houve muita perseguição. A última, a mais sistemática e a mais terrível de todas as perseguições deu-se no governo de Diocleciano e seus sucessores do ano 300 a 310. Em uma série de editos determinou-se que todos os exemplares da Bíblia fossem queimados. Ao mesmo tempo, ordenou-se que todos os templos construídos em todo o império durante meio século de aparente calma fossem destruídos. Além disso, exigiu-se de todos que todos renunciassem ao cristianismo e à fé. Aqueles que não o fizessem perderiam a cidadania romana e ficariam sem a proteção da lei. Em alguns lugares, os cristãos eram encerrados nos templos e depois lhes ateavam fogo em todos os membros no seu interior. Consta que o imperador Diocleciano erigiu um monumento com esta inscrição, em honra ao extermínio da superstição cristã. Entretanto, 70 anos mais tarde, o cristianismo era a religião oficial do imperador da corte do império. Os imensos banhos de Diocleciano em Roma foram construídos pelo trabalho forçado de escravos cristãos. Porém, 12 séculos depois de Diocleciano, uma parte do edifício foi por Miguel Ângelo transformada em igreja de Santa Maria dos Anjos, dedicada em 1561. E ainda hoje serve para adoração da Igreja Católica Romana. Diocleciano renunciou ao trono no ano de 305, porém seus subordinados e sucessores, Galério e Constâncio, continuaram a perseguição durante 6 anos. Constantino, filho de Constâncio, servindo como co-imperador, o qual nesse tempo ainda professava o cristianismo, expediu um memorável edito de tolerância no ano de 313. E por essa lei, o cristianismo foi oficializado, sua adoração tornou-se legal e cessou a perseguição enquanto durou o Império Romano. Que Deus abençoe. Um abraço a todos. Quero fazer uma oração nesta hora. Obrigado, Jesus, pela oportunidade que nós temos de estar aprendendo a Tua palavra. Fica, Senhor, conosco, nos ajuda, Senhor, a continuarmos, sermos essa igreja triunfante, essa igreja que está aqui na terra para fazer a diferença, ó Deus.
Que possamos, Senhor, fazer uma história bonita, Senhor, durante os anos que o Senhor nos deu. Que os propósitos e os planos do Senhor se cumpram nas nossas vidas. Obrigado, Senhor, pelo nosso país. Obrigado, Senhor, pela vida do nosso presidente. Obrigado, Senhor, pela vida dos nossos pastores. Obrigado, Senhor, pela vida de cada um dos irmãos. Obrigado, Senhor, pela tua igreja. É no teu nome que nós te agradecemos e te pedimos, Senhor, e te pedimos a tua orientação, a sabedoria e a graça para o aprendizado da tua palavra, em nome de Jesus. Amém.